Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Já aproveitando que todos estão de pé, abra sua Bíblia comigo, no mesmo texto que já foi lido aqui, vamos só relembrá-lo. Daniel capítulo 10. Quando os irmãos procuram, eu quero externar minha alegria de mais uma vez estar aqui nessa casa. Deus abençoe meu amigo pastor Raimundo, sua esposa, a pastora Jaciara. Que Deus continue abençoando essa igreja de forma muito especial. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu estou numa missão bem complicada. Hoje é o 20º dia, né? 20º dia. Meu Deus, eu fui falar tanta coisa aqui, tanta gente boa já passou por aqui. Mas eu acredito que Deus ainda tem uma palavra para nós aqui. Quem concorda diz amém. Amém. Versículos de número 10 e versículos de número número 11 e versículo de número 12, para a nossa reflexão. Profeta Daniel, capítulo 10, versículos 11 e 12. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz o texto: e me disse, Daniel, homem muito desejado. Repita comigo essas palavras. Homem muito desejado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, repita comigo, o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Estamos em uma campanha, glória a Deus por isso, Jejum de Daniel 2023, ano da resposta. Nós não vamos ver na Bíblia uma ordem direta para jejuarmos. Não há uma ordem direta que nós devemos jejuar. Mas lendo a Bíblia nós percebemos que o jejum está entre uma das poderosas armas espirituais que podemos utilizar para fim de consagração, de arrependimento ou de súplica. Lendo a Bíblia nós percebemos que muitos homens e mulheres de Deus jejuaram. Moisés, Isaías, Elias. E nossa principal referência aqui é o próprio Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites. Apesar de não haver uma ordem direta, expressa, Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele está ensinando sobre a oração e também ensinando sobre o jejum. E lá no capítulo 6, no versículo 16, ele diz, e quando jejuardes? Ele não diz, e se jejuardes? Mas ele diz, e quando? Nos dando a ideia que o jejum seria uma prática de todo aquele que serve a Deus. O que nós precisamos entender sobre o jejum é que o jejum não torna-nos melhor do que o outro. Apesar de ser um instrumento que nos ajuda a ter santificação, o jejum não nos torna mais santos. O que o jejum dá para nós é uma sensibilidade espiritual mais aguçada. Significa que o jejum não é para mudar Deus, não é para mudar seus pensamentos nem os seus propósitos. O jejum é para mudar a nós mesmos. O maior efeito do jejum está em nós e não em Deus. Mas quando tratamos de ideia de resposta de Deus, e parece até meio contraditório o que eu vou dizer aqui, porque resposta é ato, efeito de responder ou de apresentar uma solução para um questionamento. E quando pensamos em resposta, devemos estar preparados para o sim
Ou para o sim ou para o não. E dentro de uma perspectiva humana, nós entendemos que o sim é uma resposta positiva e o não é uma resposta negativa. Porém, dentro da perspectiva de Deus, o sim é positivo, mas o não também é positivo. Porque para Deus uma coisa é uma coisa e outra coisa continua sendo a mesma coisa. O que nós temos que entender é quando Deus diz sim, é para o melhor de nós, para a nossa vida. E quando Deus diz não, também é o melhor para a nossa vida. Porque às vezes a nossa limitada visão nos faz questionar as respostas de Deus ou como Ele age. Mas o que nós precisamos entender é que nós só conhecemos o presente e o passado. Deus nos viu daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Deus já está lá. Por isso, quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. O que nós temos que entender é que o melhor de Deus para a nossa vida nem sempre está na porta que Ele abre. Muitas vezes, o melhor de Deus para a nossa vida está na porta que Ele fecha. Deus sabe exatamente o que faz e o que diz. Deus é um Deus de fazer milagre, tanto de porta aberta, quanto de porta fechada. Vanilson me prova. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Se você puder manter sua Bíblia aberta, ou faça, que nós vamos viajar um pouco nas Escrituras. A igreja de Filadélfia, ele diz: e ao anjo que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aí ele vai dizer: o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Versículo de número 8, ele vai dizer: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porta aberta. Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 9, ele disse: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abre. De fato, Deus é um Deus que abre porta e faz milagre para que a porta se abra. Mas Deus também é um Deus que não precisa abrir porta para fazer milagre. Às vezes o milagre é feito de porta fechada. Segundo o livro de Reis capítulo 4, quando a viúva vai até o profeta e fala da sua dívida, os irmãos conhecem a história. O profeta diz para ela, 4:4 de 2 de Reis: entra em tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre os vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Aqui o profeta libera uma palavra profética, mandando a viúva fechar a porta para que o milagre aconteça. E o que dizer da oração quando Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6, quando ele diz: entra no seu aposento e fecha a porta, e ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. E tem uma versão que ainda diz: te recompensará publicamente. Quando nós tratamos da resposta que é dada a Daniel aqui, é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, é a história de Daniel. O que a gente vai entender aqui, eu não quero aqui anular o efeito do jejum. Conversava isso com o pastor Raimundo agora há pouco. Mas o que a gente percebe aqui, que não é o jejum que é um fator preponderante para que Daniel receba a resposta. Vanilson, como que você diz isso? É só ler o texto que eu pedi para vocês repetirem. Capítulo 10, versículo de número 12. Porque desde o primeiro dia, que dia? Desde
humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E ouvidas aqui não tem só a ideia de escutar, mas ouvidas aqui dá uma perspectiva de responder. E ele dizia: eu vim por causa das tuas palavras. O que significa? Que no primeiro dia que Daniel ora, a resposta sai. O problema é que na batalha a resposta demora a chegar. Então eu não estou aqui invalidando o jejum, mas a resposta não sai do céu por causa do jejum. É porque, versículo 11, e me disse: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado. A pergunta é: por que será que no céu Daniel é conhecido como homem muito amado? É a primeira vez que está escrito isso? Não. Capítulo 10, versículo 19. O anjo diz a Daniel de novo: não temas, homem muito desejado, homem muito amado. Ainda no capítulo 9, versículo 23, quando Daniel ele tem lá a revelação das 70 semanas, a resposta do anjo é a mesma: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és homem muito amado. Percebe como Daniel é conhecido no céu? E quando a gente vê esse tipo de expressão para Daniel, a sensação que a gente tem é que Daniel é o tipo de crente que ele ora e Deus responde. Ele dobra o joelho e Deus responde. Mas por que será que Daniel é muito amado? Por que será que Daniel é conhecido como um homem desejado? E aí nós temos que entender a construção da vida de Daniel. Eu gostaria muito aqui, nessa noite, de dizer para vocês que Deus vai responder. Eu gostaria muito de dizer que Deus vai fazer. Só que quando nós lemos a Bíblia, irmãos, e eu tenho dito isso, as promessas de Deus, elas estão condicionadas ao cumprimento de princípios. Nós não podemos pregar cumprimento de promessas e invalidar princípios, porque quem cumpre princípios vive promessas. Nós não vamos viver promessas quebrando princípios. E quando a gente vê a construção da vida de Daniel, a gente aprende muita coisa aqui. E quando a gente lê Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, irmãos, o texto diz: não erreis. Olha a advertência: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente colherá. A Bíblia é clara quando diz tudo. E um dos comentários mais coerentes que eu ouvi sobre esse texto aqui, que é uma lei espiritual, é que é um texto que nós não precisamos de fé para que ele aconteça. É obrigatório. A gente planta, a gente colhe. A gente semeia, a gente colhe. E o que Deus quer dizer para nós aqui? Que nós temos que escolher com cuidado as nossas sementes. Estamos em janeiro de 2023, início do ano. O que vai determinar como eu vou chegar até o final do ano são as sementes que eu irei semeando ao longo do caminho. E aqui eu aprendo isso com Daniel. Ivanilson, qual é a primeira semente que Daniel celebra? Estou falando aqui, irmãos, ainda da construção da sua vida. E estou falando porque é que o texto, por 3 vezes pelo menos, diz que ele é homem amado, diz que ele é homem desejado. É assim que os céus enxergam Daniel. Por quê? Pelas sementes que ele vem plantando ao longo da sua vida. Qual é a primeira semente que ele planta? Primeiro lugar, semente da fidelidade. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Daniel era jovem, entre 15 e 17 anos, levado cativo para a Babilônia, levado para ser treinado na língua dos caldeus, ele e outra porção de jovens. Quando ele
chega em Babilônia, era uma terra diferente da sua, costumes diferentes, deuses diferentes. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, porque é muito fácil ser igual no meio dos iguais. Difícil é ser diferente quando a maioria pensa diferente de nós. O que Daniel demonstra aqui é uma capacidade, uma essência dentro de si, porque quando Daniel diz isso, ele está dizendo que o que importa não é onde ele está, mas o que ele carrega dentro de si. Não importa o lugar que ele estava, nem as pessoas que ele era obrigado a conviver, mas o que Daniel estava mostrando era que a essência que estava dentro dele não era negociável. Não era negociável. Ele propõe não se contaminar. Nós sabemos que mais 3 jovens seguem Daniel, e ali por 3 anos, são 3 anos, irmãos, comendo legume e bebendo água. O que é que Daniel recusa aqui? A comida ou os manjares que o rei comia no palácio. Estou falando de comida boa. Era a comida que o rei comia. Ele sabia que era sacrificada. E eu não conheço a culinária babilônica naquele tempo, mas entenda, se a gente para pensar na culinária baiana, vamos fazer uma contextualização aqui. Imagine, irmãos, os jovens estão lá sendo treinados, hora do almoço. Aí vem os manjares do rei para a mesa: moqueca de peixe, lasanha, picanha na brasa. Aí você vai dando glória, feijoada. Aí então os 4 jovens sentados à mesa, olha assim e diz: legume e água, por favor. Porque a relação que nós temos com o alimento não é uma relação de nutrição, é uma relação de prazer. Senão nós só comeríamos aquilo que faz bem à nossa saúde. A gente não quer comer para ter saúde, a gente quer comer para ter prazer. É por isso que fazer dieta é difícil, é por isso que comer saudável é difícil. O que que Daniel faz aqui para ser fiel a Deus? Ele abre mão do prazer momentâneo para saber que Deus tinha o melhor para ele mais na frente. Escuta uma coisa, irmão. O que mais o tentador quer fazer conosco é nos enganar com prazeres momentâneos. É nos enganar com prazeres momentâneos. É um momento que pode estragar uma história. É um momento que pode comprometer um ministério. É um momento que pode comprometer uma vida cristã. E a gente vai dizer: Ivanilson, mas Deus perdoa. Perdoa, irmãos, e perdoa de verdade. Só que quando João diz, nós falamos muito do texto de João, quando ele diz que Jesus é o nosso advogado, mas ele diz: escrevo para que não pequeis. Primeira advertência, porque o pecado pode atrasar nossa vida 5 anos, pode atrasar nossa vida 10 anos. E o que Satanás quer, o tentador, é que a gente caia no engodo de em um momento achar que é um prazer momentâneo, vai ser algo satisfatório. Mas Daniel entendia que ele tinha que abrir mão do prazer para permanecer fiel a Deus. E ele sabia que a fidelidade a Deus iria produzir resultados poderosos na vida dele. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós achamos que a nossa fidelidade tem que produzir resultados imediatos. E não é. Nem sempre a nossa fidelidade a Deus produz resultados imediatos. Lembra de José? Quando foge da mulher de Potifar, qual é o resultado da fuga? Prisão. Mas ele entendia o propósito de Deus para a vida dele. É por causa da renúncia com a mulher de Potifar que José se entrou no trono para a glória do nome de Jesus. Estavam os 4 jovens treinando junto com os outros. Só que 4
Por que que a Bíblia o chama de homem amado? Segundo lugar, Daniel tinha compromisso com a verdade. Vou repetir. Daniel tinha compromisso com a verdade. Capítulo 5 do livro de Daniel. Percebam que eu estou voltando à história. Capítulo 5 do livro de Daniel. Quando o rei Belsazar, que sucede o trono do seu pai Nabucodonosor, vai dar uma festa, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus para profanar os utensílios da casa do Senhor. Sobre eles bebe vinho com as taças de ouro, e faz ali uma espécie de apostasia naquele contexto ali. De repente a mão de um homem vem e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei se turba com aquela mão que aparece, chama os encantadores, chama os sábios da época. Ninguém sabia discernir o que era, ninguém sabia adivinhar o que estava escrito. De repente a sua mãe aparece no cenário e diz: eu lembro de um homem aqui chamado Daniel. O nome de Daniel aparece, Daniel é chamado. Quando Daniel chega diante do rei Belsazar, que vê a escritura, o rei olha para Daniel e diz: se você adivinhar o que está escrito, se você interpretar o que está escrito, eu vou te vestir de púrpura, eu vou te dar a corrente de ouro, eu vou te dar lugar no meu reinado. Daniel olha para ele e diz: ó rei, guarda os teus presentes para outro, mas eu vou lhe dar a interpretação do que está escrito. Daniel podia aqui voltar atrás, Daniel podia aqui retrucar, porque ele era rei. Ele poderia ordenar a execução de Daniel a qualquer momento, mas Daniel tinha um compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. E antes de Daniel falar ao rei o que estava escrito, ele vai trazer ainda à memória do rei a história de Nabucodonosor, quando diz: olha, lembra do seu pai, quando reinava, foi coberto de glória, mas o coração dele se exaltou, e o Senhor o abateu do seu trono, e colocou o seu coração como de animais, e o colocou para comer capim como os animais. Em outras palavras, Daniel está dizendo: você não aprendeu com isso, o seu coração também se exaltou, e você profanou os utensílios da casa do Senhor. Agora eu vou lhe dar a interpretação. Mene significa contou Deus o teu reino. Tekel significa pesado, foste achado na balança. Por quê? Porque Daniel tinha um compromisso com a palavra de Deus. Escuta uma coisa, irmão, nos nossos dias nós estamos vivendo um tempo de muita falta de compromisso com a palavra. E nós que pregamos, nós que somos os profetas dessa geração, não podemos abrir mão disso. Nós temos que pregar aquilo que está escrito. Nós não podemos pregar outra coisa além da palavra. O evangelho não dá massagem no ego. O evangelho não é apenas palavra que levanta alguém. O evangelho não é apenas palavra que eleva a autoestima de alguém, não é. O evangelho também é confrontação. O evangelho também convida ao arrependimento. Nós não estamos aqui, irmãos, para pregar para crentes produzidos para ficar na terra. Nós estamos aqui para ensinar uma palavra que vai levar para o céu. Nós aqui precisamos continuar tendo compromisso com a verdade. Eu sei que vai ter dias que a palavra que vai sair dessa tribuna é de consolo, que a palavra que vai sair dessa tribuna é de conforto. Deus consola, Deus conforta, mas vai ter dias também que a palavra que vai sair daqui é de confrontação, a palavra que vai sair daqui é de arrependimento, porque Deus não quer perder a sua alma. Deus não quer perder a sua alma, e a palavra de Deus está escrita para que no dia em que a trombeta soar, o meu nome seja chamado, o teu nome seja chamado. Nós temos um compromisso com a verdade. Estamos vivendo um tempo cheio de pregadores, de youtubers que são tão seguidos, mas quando você vai ver o conteúdo das mensagens, não tem nada de mensagem bíblica, nada de mensagem de coisas eternas, nada de mensagens que levam para o céu. É muita gente pregando uma mentira parecida com a verdade, e esse é o problema. O problema na igreja não são a pessoa
isso que Daniel vai fazendo. Vai alegrando o coração de Deus. A terceira semente que eu vejo aqui, repito, estou fazendo uma construção aqui para que a gente entenda porque Daniel era amado no céu. Estou falando da construção da vida de Daniel. A terceira semente aqui é a semente da integridade. Integridade, irmãos, é a conduta que se caracteriza e se harmoniza naquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Em outras palavras, é viver aquilo que prega, pregar aquilo que vive. Quando os invejosos em Daniel capítulo 6 tentaram contra a vida de Daniel, que Daniel foi para a cova dos leões, e os irmãos conhecem a história, o versículo 4, eu acho esse texto lindo, irmãos, porque o texto diz: então os príncipes, os presidentes, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício algum. Sabe o que isso significa? Vasculharam a vida de Daniel. Deixa eu procurar alguma coisa aqui para tentar destruir a vida dele. Deixa eu procurar aqui alguma coisa para tentar acabar com a vida de Daniel. Procuraram, não acharam. Se a gente fosse aplicar aqui para ser algo pedagógico para os nossos dias, eles iriam pensar: deixa eu ver se Daniel compra e paga. Deixa eu ver se Daniel é um homem de palavra. Deixa eu ver como é que Daniel trata a família, a esposa, os filhos. Eu vou procurar na vida de Daniel alguma coisa. Não é possível que esse camarada não tenha algum podre aqui para a gente encontrar. Vasculharam. E o texto diz: não puderam achar ocasião, porque Daniel era íntegro. Quem procura aqui não são os amigos, mas são os inimigos de Daniel. Integridade indica algo de interessa, que não sofreu diminuição. Aquele mesmo jovem do capítulo 1, versículo 8, agora é um adulto que permanece íntegro. O que nós temos que entender é que o mais importante não é o nosso discurso, o mais importante não é a nossa pregação, não é a minha oratória aqui, não é. Porque eu vou entregar esse microfone e vou para casa, vou para o trabalho, vou para a faculdade, vou para a escola, e é lá que Deus está de olho em nós. É lá que os olhos do Senhor permanecem conosco. E oxalá que Deus possa olhar do céu para a terra nesta noite e dizer sobre nós aquilo que Ele disse sobre Daniel: homem muito amado, mulher muito amada. Porque alguém que Deus olha do céu e vê com integridade na sua presença. Eu gosto de Jó capítulo 1, porque quem dá testemunho de Jó não é a mulher de Jó. Quem dá testemunho de Jó não são os filhos de Jó. Quem dá testemunho de Jó não são os amigos de Jó. Quem dá testemunho de Jó é Deus. Quando Satanás se apresenta, ele diz: observaste o meu servo Jó. Porque há uma grande diferença entre eu dizer eu sou servo de Deus e Deus olhar para mim e dizer: Ivanilson é o meu servo. Porque eu posso ter um olhar da minha vida e Deus pode ter outro. Lembra da igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou e estou abastecido e de nada tenho falta. Aí vem a perspectiva de Deus, e o texto é triste quando diz: e não sabem que é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Mas Deus olha do céu para a terra e diz: o meu servo Jó é íntegro, temente a Deus, sincero e desvia-se. A nossa integridade deve estar como a de Daniel. Ele permanece fiel
E é mais uma semente que ele planta. Então Daniel plantou a semente da fidelidade, compromisso com a palavra. Terceiro, integridade. Quarto lugar, já estou concluindo. A quarta semente que Daniel planta é a semente da disciplina espiritual. Talvez nosso maior desafio para o nosso tempo. Ter disciplina na nossa vida espiritual. Capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, contexto aqui é daquele contexto que era levado à cova dos leões, entrou em casa. Aí entre parênteses está escrito: ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem cheio de atividades, cheio de atribuições, mas mesmo assim ele tinha disciplina na sua vida espiritual. Por que eu usei a expressão disciplina, irmão? Porque é interessante a gente pensar sobre disciplina, porque disciplina é fazer algo ainda mesmo que eu não esteja com vontade. Eu não faço porque estou motivado. Eu não faço porque eu estou com um desejo ardente de fazer. Irmão, ser sincero, é todo dia que a gente acorda. Hoje eu acordei com o desejo de ficar 1 hora de joelho. Hoje eu acordei com a maior vontade de ler a Bíblia, 3 capítulos, 4 capítulos, 10 capítulos da Bíblia. Nós nem sempre acordamos com essa vontade. Nós nem sempre acordamos com esse desejo. Por quê? Porque a nossa carne não se submete àquilo que é do Espírito. Então é uma luta travada para termos capacidade e disponibilidade para fazer aquilo que é de uma perspectiva espiritual. E tem dia que a gente dobra o joelho, mas não é porque a gente é forte, não. Não é porque a gente quer, não. É mesmo sem vontade. Por quê? Porque parece até que alguém pensa: não, quando eu sentir vontade eu oro. Quando eu sentir necessidade eu começo a orar. Quando eu sentir necessidade eu começo a buscar. Nunca vai sentir. Primeiro, a oração não deve ser uma ferramenta de petição, mas deve ser uma ferramenta de comunhão. Nós temos que ter a prática de falar com Deus. Isso é disciplina. Nós somos disciplinados para ir trabalhar. Nós somos disciplinados para tanta coisa. Por que é que a Bíblia faz menção e usa o cristão, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, como uma metáfora do soldado romano? O soldado tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado. E o que nós temos que entender é que Daniel tinha essa disciplina. Então, como Daniel estava acostumado a conversar com Deus, a voz de Daniel era a voz que Deus estava acostumado a ouvir, digo, no quesito oração e comunhão, 3 vezes ao dia. 3 vezes todos os dias. Então o que é que eu penso? Daniel desenvolveu uma comunhão com Deus tão poderosa que quando ele dobrava o joelho para orar, é claro que isso aqui é só para a gente entender e ficar pedagógico. Jovó ouvia a voz e dizia: essa voz eu conheço. Essa voz é uma voz de comunhão. É Jovó dizendo: essa voz aqui não é porque está em desespero. Essa voz aqui não é só porque está precisando. Essa voz aqui não é só porque algo aconteceu e perdeu o controle da vida e agora veio falar comigo, não. É uma voz que vem me acompanhando todos os dias, 3 vezes ao dia. Então imagino se alguém pudesse questionar e perguntar ao Senhor. Repito, isso aqui só para a gente entender e ser pedagógico. Se alguém perguntasse a Deus, algum anjo se ousasse perguntar: Senhor, por que quando Daniel ora o Senhor responde? Por que quando Daniel dobra o joelho, o Senhor desde o primeiro dia, lembra do texto que lemos? Desde o primeiro dia o Senhor já está mandando a responder. Eu imagino
Deus seria: é porque meu filho não está aqui só para pedir. É alguém que tem comunhão comigo todos os dias. Estou falando de uma construção. E aí eu volto para o início para a gente lembrar. Primeira semente, repita comigo: fidelidade. Segundo, compromisso com a verdade. Terceira, integridade. Quarta, disciplina espiritual. Aí agora eu entendo porque ao longo da vida de Daniel, ele constrói essa história. Quando chega no capítulo 10, agora Daniel já é um ancião. Aí, quando o anjo vem para ele e diz: o céu te chama de homem muito amado. O céu te enxerga como desejado. Estamos, irmãos, em janeiro de 2023. O ano está começando. Eu não sei como o céu estiver. Eu não sei. Mas que possamos escolher as sementes certas. Que possamos ter a postura bíblica, para que o céu possa olhar para nós, como olhou para Daniel, e dizer: Ivanilson, você é um homem muito amado no céu. Pastor Raimundo, o senhor é um homem muito amado no céu. Pastora Jaciara, a senhora é uma mulher muito amada no céu. Por quê? Porque se eu só fizer um jejum, sinto muito dizer, mas só o jejum não vai resolver a situação. Só por quê? Porque vida cristã não está condicionada apenas àquilo que nós temos que aprender a fazer. Sabe por quê? Porque o que nós aprendemos a fazer é muito mais fácil do que aquilo que nós temos que aprender a renunciar. A gente entrega a vida a Jesus, e aí a gente chega aqui, a gente aprende a orar, a gente aprende a pregar, a gente